Deveria ser assim, gente, é para isso que nós somos chamados. Mas aí nós temos que nos desvencilhar dos nossos padrões de autoridade e entender que nós precisamos caminhar debaixo da autoridade espiritual. Os reis do Antigo Testamento, por exemplo, tinham autoridade para governar, para proteger, para estabelecer a justiça. Hoje, como filhos de Deus, nós somos chamados a exercer essa autoridade espiritual. A autoridade espiritual que nós temos em Cristo, gente, não é só para expulsar demônio, não. A autoridade espiritual que nós temos em Cristo é para transformar o ambiente quando a gente entra nele. Intimidar o inferno. E não, olha lá, já acordou. Essa maldita abriu o olho de novo, esse maldito acordou. Aquele lá de cima vai usar. Que raiva! É a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E porta é a arma de defesa. Então, significa que se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a igreja é que está arrombando a porta do inferno e saqueando o inferno. E isso não acontece, gente, nos nossos cultos triunfalistas, onde a gente marcha, o poeirão sobe, e a gente decreta, e é pá. Não. Acontece lá no seu serviço, quando está rolando uma injustiça, e você entra para resolver. Quando está faltando alguma coisa para a sua vizinha, e você mobiliza pessoas para ajudar o tratamento de câncer dela. Promova a justiça. Promova o que é certo. Faça o que é certo. Quando o Senhor dá ao homem domínio sobre a criação, não é o domínio de abusar. Essa palavra, quando fala domínio, nos dá uma coisa ruim, né? Estou debaixo do domínio. Mas é como tudo na vida, pela queda, foi distorcido. Quando fala de domínio, fala de cuidado, fala de proteção, fala de zelo. Eu protejo aquilo que me foi confiado para dominar. Quando Deus fala, domine sobre a terra, Ele está falando para o homem, cuida da terra, protege a terra, zela pela terra. Ele não está falando, destrói a terra, entrega para Satanás. Deus entrega a terra aos homens, e os homens entregam a Satanás. E é nesse contexto que a gente está aqui hoje. Mas não estamos debaixo do governo daquele que governa o mundo. Estamos debaixo do governo daquele que reinará eternamente. O trono foi usurpado por Satanás. E é nesse cenário de dificuldade é que nós vamos manifestar o poder de Deus, até que Ele venha e todas as coisas sejam restauradas definitivamente. Você foi chamado para reinar. Mas reinar sobre o quê, Helena? Reinar sobre o pecado. Reinar sobre o medo. Reinar sobre as obras do inimigo. Você pode colocar aí para a gente no telão? Romanos 6,14. Romanos 6,14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Ele não é mais, eu não sou governada pela minha vontade, eu não sou governada pelo meu prazer, pelas minhas inclinações, eu sou governada pelo Espírito Santo. Então o Senhor te deu poder e autoridade para reinar sobre o pecado, e não o pecado reinar sobre você. As pessoas falam assim, oh Deus, eu nasci com essa inclinação, com essa tendência, tira isso de mim. Deus vai tirar não, gente, é você que tem que renunciar. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus teve que negar a si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória e vestiu a nossa roupa. E você quer seguir Jesus, mas não quer entrar num processo de autonegação e autoesvaziamento, não. Ah, mas eu nasci assim. Por isso que você tem que nascer de novo, querido. Se você já nascesse bom, não precisava de nascer de novo. Se você já nascesse completo, não precisava de nascer de novo. Você precisa de novo nascimento porque você nasceu pecador, miserável, inclinado a tudo que é mal.
Para a gente pecar, não precisa fazer força, é só tira a mão, tira o pé do freio. Tira todos os padrões morais, tira. Deixa para lá, vai viver a sua vida, vida é louca. Agora, para negar você mesmo já é outra história. E você faz isso porque você ama. Você não faz isso porque você tem medo do inferno, da condenação. O medo do inferno não mantém a gente santo, não. Você faz isso porque você entendeu o amor com que você foi amado, com que você é amado. E você corresponde a esse amor. Eu não quero nada que me separe do meu amor. Por isso eu reino sobre o pecado e não mais ele reina sobre mim. 2 Timóteo 1,7. Você pode colocar para a gente? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Deus nos deu o Espírito. Para quê? Para que nós reinemos sobre o medo, sobre a covardia. Quantos de nós recuam diante das oposições, diante do cancelamento virtual? Eu não vou falar isso na minha rede social, que o pessoal que me segue vai se sentir desrespeitado. Gente, o diabo está metendo o pé na porta. Ele não respeita nada, não respeita ninguém. Antes ele se escondia, se esquivava, disfarçava mais. Hoje o diabo está mostrando a cara e os dentes. A gente está, cara a cara com ele todo dia. Ele está acabando com o ser humano. Ele está deformando o ser humano. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não é aquela pessoa difícil, não é aquela pessoa que está endemoniada, que está com uma atitude horrível, que está com uma escolhas desastrosas. Ela não é nosso inimigo. O inimigo das nossas almas é aquela pessoa que tem aprisionado, aquele que tem aprisionado essas pessoas no pecado e na maldade. Mas a gente é tão polido para confrontar o inferno e as obras das trevas, nós somos tão polidos. Mas quando você vai ver, no fundo dessa polidez toda, está medo. Eu não vou mexer com isso não. Melhor não, vai render. Não, vão me cancelar. Vão me excluir. Bem-aventurado você será quando mentindo disserem todo mal contra você. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Jesus não falou que talvez nós seríamos. Ele falou que se nós fizermos o que é certo, nós seremos perseguidos, incompreendidos, rejeitados. Em alguns contextos, presos e mortos. A gente no Ocidente, é difícil para a gente entender isso, mas os nossos irmãos lá no Oriente Médio sabem muito bem o que é isso. Eles são degolados por crer em Jesus. Só nesse ano, que ainda está no meio, mais de 1.000 cristãos já foram mortos na Nigéria. Qual que é o crime deles? Eles são cristãos. Eles estão cultuando a igreja, igual a gente está aqui, e entra um bando de gente e fuzila. Fuzila porque vocês são infiéis. Vocês não seguem o nosso Deus. Então vocês merecem a morte. São mártires pelo reino. E a palavra de Deus diz que o sangue desses mártires está enchendo a taça da ira de Deus. Inclusive, esses mártires são necessários para que Deus venha com juízo sobre a terra. Mas a gente ama os mártires, porque eles estão apressando a volta de Cristo, mas a gente não quer ser mártir pelo Evangelho. Se a gente não aguenta nem ser cancelado, muito menos ser preso, né? Muito menos ser açoitado. Mas isso aconteceu desde o primeiro século, gente. Todos os discípulos foram assassinados, exceto João. Todos eles foram brutalmente assassinados. Degolados, passados a fio da espada, crucificados. Os irmãos do primeiro século morreram no Coliseu. Passaram tudo isso para que o Evangelho chegasse para a gente aqui no século 21 e a gente viver mais parecido com o mundo do que cidadãos do reino. O mínimo, gente.
O mínimo é nós caminharmos como reis e sacerdotes, pela obra que Cristo fez e pelo exemplo que os nossos irmãos deixaram. Não tenha medo. Reine sobre o medo. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Olha, Helena, mas peraí, Jesus falou isso aí, mas morreram. Eles morreram na hora que tinham que morrer. A missão foi completa. Bora para casa. Completou sua missão? Morre por amor de Cristo, sua coroa é especial. Já que vocês têm que morrer, a maneira mais gloriosa de morrer é em Cristo, por Cristo, para Cristo. Então, isso foi assim que eles morreram. Viveram tudo que tinham que viver, da obra de um homem que Jesus encontrou no caminho para Damasco e obedeceu à ordem do Senhor. Essas igrejas da Ásia, elas foram todas fundadas pelo trabalho de evangelização e expansão do reino através da vida do apóstolo Paulo e dos seus discípulos. Glória a Deus! Mas foi fácil? Não, foi árduo. E qual que foi o fim dele? Degolado. Injustamente. Mas ele sabia onde que ele estava indo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A gente gosta muito do posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a gente esquece dos versículos anteriores. Ele estava preso. Ele estava preso. Eu posso padecer necessidade, eu posso ter muito, eu posso ser honrado, esquecido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, nós temos que saber que essa autoridade espiritual que vem sobre nós, para nós governarmos, para nós reinarmos sobre o pecado, sobre o medo, sobre as obras do diabo, isso não está em nós. Nos foi outorgado pelo Senhor a responsabilidade nisso. E a confiança plena nisso. Nós precisamos de confiar que o Senhor é maior em nós.